Olá, gente. Dando continuidade aqui aos nossos discursos aqui, né, sobre as ilegalidades, os erros judiciais, né, as injustiças. Quero, antes de começar hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus Cristo. Antes de iniciar hoje, eu quero deixar a minha homenagem aqui, entendeu? Póstuma, ao meu professor, não professor da faculdade, mas professor da vida, professor criminal, o que me ajudou muito a ser hoje um criminalista e a poder passar tudo isso aí para vocês, tá? O doutor Paulo Roberto Pereira, Badu, conhecido como Badu, tá? Por todos os colegas, quero deixar aqui uma homenagem, tá? E muitos desses casos que eu vou falar aqui é sobre um livro que ele escreveu sobre casos de erro das justiças e injustiças cometidas ao longo do tempo, né, pelo Brasil e pelo mundo. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre o erro do judiciário, tá, judicial, tá, no julgamento de Jesus. Tá? Porque na época, na Roma antiga, né, já existia a justiça, tá? Então, na época de Jesus já existia, tá? Então existia um conselho de sentença, tá? Então Jesus passou, antes dele ser levado ao público para a escolha entre ele e Barrabás, ele passou pro crivo, tá, do conselho de sentença, tá? Então isso aí que às vezes muitas pessoas não sabem, isso aí que a gente está explicando, onde que houve um erro, que ele não poderia ter sido levado a público, tá? Como que funcionava? Tá? Era um conselho de sentença, na época, o presidente, que era o imperador, né? E tinham 12 membros para julgar o acusado. Tá? Era composto por 5 membros das 12 tribos de Israel, tá? Eram compostos por 4 dos fariseus, tá? E 3 do Império Romano. Eram 12 pessoas no conselho de sentença. Tá? E o julgamento, ele deveria ser de forma unânime, tá? Porém não foi. Tá? Desses 12, 10 condenaram Jesus. Tá? Provavelmente, lógico, os fariseus do Império Romano devem ter condenado ele. Tá? E dentro das 12 tribos de Israel, provavelmente tiveram 2 dos 5 lá que não sentaram Jesus. Tá? Então, 2 desses 12 apelaram para o imperador. Tá? E o imperador aceitou essa apelação. Então, se aceitou essa apelação, ele não poderia ter sido crucificado, nem colocado ao público. Tá? E no mais, tá? Era costumes naquela época em que levava para a instância, diziam que a instância superior era o público. Tanto é que hoje vem a origem do tribunal do júri, que é a população que julga. Então não é o juiz. O magistrado é apenas o presidente. Quem julga é o conselho. Então ele mandou na época para o público. Só que o público, tá, teria que ser um público normal. Como que se funciona o tribunal do júri? Ele tem as escolhas das pessoas. Tá? E lá não foi assim. Ele mandou para o público. Quem era o povo que estava lá? Era um povo que estava revoltado. Era o povo de Jerusalém. Era o povo que acreditava que Jesus viria em forma de rei, a revolução, entendeu? Então eles acreditavam mais o quê? Que o Barrabás poderia fazer justiça. Então não importa se ele era ladrão ou não, mas ele, de repente, ele poderia brigar com os guardas e ter uma revolução. Tá? Porque muitos deles não conheciam Jesus, a maioria. Porque quem conhecia Jesus, quem entrou com Jesus lá em Jerusalém, todos eles ficaram fugindo. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes, não, eu não. Entendeu? Então eles fugiram porque eles estavam com medo das pessoas apontarem quem eram os seguidores de Jesus. Então, na hora da escolha, poucas pessoas ali falaram o nome de Jesus, porque tinha poucas pessoas de Jesus ali, ou que conheciam ele. A maioria ali não conhecia ele. Por isso que a maior parte da voz ali foi de Barrabás. Entendeu? Então, quando o povo traiu Jesus, mas o povo não foi feito de forma justa. Tá? Não houve a justiça desde lá de dentro. No conselho de sentença, antes de Jesus vir a público, já houve o erro. Tá? Então esse foi o maior erro da história, né, cara? Foi, entendeu? Um homem que, independente aqui a gente não está falando sobre religião, né? Nós estamos falando sobre um julgamento, estamos falando sobre o homem, tá? Então a figura do homem, de Jesus era pregar, né, o amor, né? Aonde ele passava ele falava em amor.
né? Em momento nenhum ele cometeu algum crime bárbaro para ter a pena capital, entendeu? Porque a pena capital era dada para os bandidos, para os homicidas, entendeu? Em momento nenhum Jesus matou, agrediu, entendeu? Roubou, fez algum crime que merecesse aquilo, tá? Então, quando Pôncio Pilatos fala que vai lavar as mãos, na verdade ele não lavou as mãos, né? Na verdade lá dentro ele recebeu 2 apelações, entendeu? E ele não tirou Jesus do julgamento, entendeu? Ele manteve Jesus, tá? Apenas por mero capricho, porque Jesus não aceitava ele como rei, né? E tá aqui, entendeu? Eu falei de forma simples, rápida, entendeu? Como foi o julgamento de Jesus, na verdade, lá dentro, como foi errado, entendeu? E foi uma das maiores justiças da humanidade, tá? Que existiram até hoje, tá bom? Então, deixo aqui, entendeu? Um abraço, né? Mais uma vez. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, eu não falei nomes aqui das tribos de Israel, não citei os nomes aqui para não ficar longo, tá? Então, eu falei de forma simples aqui como foi o julgamento de Jesus, que foi injusta, entendeu? Não só por ele ser um bom homem, não. A forma como foi feita lá dentro, né, no conselho de sentença, foi injusta. Tá? Houveram 2 apelações e ele não poderia ter sido mandado para julgamento. Tá? Porque teria que ser unânime. Entendeu? O julgamento dele teria que ser unânime. E o Pôncio Pilatos aceitou as 2 apelações. Mesmo assim, mandou ele ao público. Entendeu? Vocês sabendo, né? Porque lá fora, o que acontece? Qual era o público que estava lá fora? Era o público de Jesus? Não era. Sabia que o povo ia ficar com medo de falar, de gritar o nome dele lá, e amanhã sofrer também a represália, entendeu? Então, essa forma aí de como foi feita, o julgamento de Jesus foi totalmente injusta, tá? Um abraço a todos, tá? Espero que tenham gostado aí, e vamos até o próximo caso, tá? Nós vamos falar agora, o próximo caso, vamos falar sobre a morte de Tiradentes, o julgamento de Tiradentes, tá? Um abraço a todos.